Olá, inicia-se então o capítulo 6 com a experiência 5, experiência no qual vai tratar a leitura de um botão com o Arduino. Tá? Então, nos capítulos passados nós vimos como ler o estado de um sensor, agora nós vamos, como acionar uma carga externa com o Arduino, para isso usamos LEDs e display, 7 segmentos, e agora nós vamos aprender a ler o estado de um botão. Então, vamos lá, introdução, capítulo 6, experiência 5, lendo um botão. Neste capítulo, aprenderemos como ler o estado de um botão na placa Arduino. Na figura abaixo é apresentado alguns botões típicos encontrados no mercado. Então, aqui nós temos dois tipos de sensores tipicamente utilizados no mercado. Esse aqui é uma chave chamada táctil, tá? Esse aqui é um sensor tipo de fim de curso. O que caracteriza esses sensores? O que caracteriza-os é o fato de eles serem sensores do tipo digital, ou seja, eles têm só dois estados, 0 e 1, pressionado ou aberto. Tá? Então, é um sensor digital, no qual podemos usar um microcontrolador ou mesmo um Arduino para fazer essa leitura dessa informação. Uma das grandes características desses sensores é o fato do mesmo mudar de estado quando acionado. Por exemplo, normalmente a chave fica aberta e quando acionada a mesma fica fechada. Sendo assim, o estado digital presente na entrada da placa alternará entre 0 e 1, permitindo que detecte este evento e faça determinado acionamento. Tá? É o caso, como o estado muda de 0 para 1 ou de 1 para 0, tá? Dependendo do sensor que você utilizar, o microcontrolador, o Arduino, pode começar, a partir daquele momento, tomar uma ação. Tá? Neste exemplo, teremos um botão e um LED, onde o LED irá acender caso o botão esteja fechado e ficará apagado caso o mesmo esteja aberto. Então, nossa intenção nesse experimento é fazer o seguinte: a gente vai ler o estado de um botão, de um sensor, e caso ele esteja pressionado, vamos ligar um LED. E caso esteja solto, vamos manter o LED apagado. Então, montando o hardware, o LED ficará conectado ao pino 13 da mesma forma que nos exemplos anteriores. Então, nesse exemplo, a gente vai conectar um LED ao pino 13 da mesma forma que foi feito nos exemplos anteriores. Já o botão ficará conectado ao pino 8, onde um dos terminais estará ligado ao GND e o outro ao pino 8. Então, quando você montar o hardware, você pode seguir essa recomendação, botar o LED no pino 13 e o botão no pino 8, ou pode usar outro pino qualquer do Arduino, não tem nenhum problema. Tá? Lembrando que, ao ligar o sensor, um dos terminais fica ligado ao GND e o outro terminal ao pino que você vai usar para a entrada, no caso aqui da experiência, que é o pino 8. Tá? Para lermos o estado de uma entrada digital, faremos uso da função Digital Read. Então veja, até então trabalhamos com a Digital Write, que seria escrever digitalmente. A Digital Read permite ler o estado de um sensor, onde informaremos qual pino desejamos ler e a mesma retornar o estado do pino, que neste caso pode ser alto ou baixo. Então, a função Digital Read ela faz a leitura de um pino digital do Arduino e retorna dois níveis: 0, se tiver a entrada, ou 1, se estiver em 5 volts. Tá? No nosso caso, quando o botão não estiver pressionado, o mesmo estará em nível alto, e quando estiver pressionado, em nível baixo. É importante frisar isso aqui, tá? O botão, nessa experiência, está funcionando em lógica invertida, lógica também chamada lógica negativa. O que quer dizer isso? Quando o botão está solto, tá? Vamos observar na entrada digital do Arduino um nível alto, nível de 5 volts. E quando ele for pressionado, é que vai ter nível zero. Isso é algo tipicamente utilizado em projetos eletrônicos. Tá? As entradas são tipicamente acionadas em nível zero, nível baixo, não em nível alto. Então é algo corriqueiro você encontrar em projetos eletrônicos, é o que? As entradas ativas em nível baixo, não em nível alto. E aqui segue o mesmo conceito. Tá? Abaixo é apresentada a função Digital Read. Então você escreve Digital Read, informa o pino que você quer testar, e ele retorna 0 ou 1 de acordo com o estado do pino. Onde na opção pino, informaremos qual pino desejamos testar. Além da função apresentada, iremos a declaração if, que é o C, que permitirá saber o valor que será retornado pela função Digital Read. A seguir está apresentado o código completo. Então aqui nós temos o código. Ó. Ele pode ser aperfeiçoado, esse código, usando os defines que nós já sabemos utilizar. Tá? Mas veja que nós temos aqui. Ó. Pin Mode 8 Input, ou seja, o pino entrada, o pino 8, foi considerado como botão, ele está como entrada digital. E Pin Mode 13 Output, ou seja, o pino 13, que é onde está ligado o LED, foi colocado como saída. Observem atentamente esse comando aqui, ó, Digital Write 8 High. O que quer dizer esse comando?
Veja que o pino 8 é a entrada, mas mesmo assim eu escrevi digitalmente nele, botando em nível alto. Ao fazer isso, eu estou habilitando o resistor de pull-up interno do Arduino, tá? É, esse microcontrolador tem essa vantagem, o AVR da linha Mega 8, né, ou Mega em geral, eles têm pull-ups internos. O resistor de pull-up é um resistor que polariza a linha. Nesse caso, polariza a linha em 5 volts. De modo que, enquanto a chave estiver solta, garanta que vai haver nível alto ali. E quando pressionar o botão, vai ter nível baixo. Então, eu tenho que habilitar o pull-up. Como é que eu habilito o pull-up interno? Escrevendo digitalmente no pino configurado como entrada e colocando o nível alto, como nós estamos vendo aqui. Então, sempre que você quiser utilizar o pull-up interno do Arduino, e é o que está sendo feito nessa experiência, você tem que escrever digitalmente nesse pino e colocar em nível alto. Foi o que foi feito. Em seguida, nós temos aqui o bloco void loop, que é o bloco de repetição. Observem que nós estamos presos no loop, testando continuamente a entrada 8. Ó. Se digital read 8 igual a low, ou seja, se a entrada 8 estiver em nível baixo, o que é feito? É escrito digitalmente no pino 13 e botando nível alto ele, ou seja, ele vai acender. Agora, se essa condição não for verdadeira, esse teste condicional, esse if, esse se for falso, eu vou executar o bloco else, que é o bloco senão, no qual vai colocar em nível baixo essa mesma saída. Então veja, se a entrada 8 estiver em nível baixo, o LED liga. Se não, o LED apaga. Nós temos o condicional C, que nós estamos vendo nessa experiência. Veja que o código em si é bem simples. Ele consistiu basicamente em configurar o pino 8 como entrada, o pino 13 como saída e habilitar o pull-up de onde está conectado o botão. Então, se você usar outro pino na sua placa Arduino, você tem que habilitar o pull-up dele também. Você vai observar que se você não habilitar o pull-up, aquele pino vai virar uma pequena antena, no qual vai poder captar nível alto ou baixo em determinado momento. O seu projeto vai ficar instável. Então, para deixar ele estável, você tem que habilitar o pull-up dele, ou internamente ou externamente. Nesse caso, a gente está usando internamente, evitando assim ter que ligar um resistor externo naquele pino. Em seguida, no bloco loop, é usar a declaração if, que é o C, que eu verifico se a função digital read vai me retornar nível alto ou nível baixo. Se ela me retornar baixo, é sinal que o botão está pressionado, o LED liga. Se não, else, é sinal que o botão está solto, e ele é apagado o LED. Pois bem, vou pedir então agora aos leitores que façam esse código no Arduino, gravem a sua placa e observem o funcionamento. Em seguida, façam as atividades que são colocadas nas respectivas aulas, pois eles são importantes como critério de aprovação do curso, já que valem nota, tá bom? Em caso de dúvida, por favor, contatar. Até a próxima aula.